aquele momento cabeção, em que a gente trata sobre teoria política para te ajudar a não pagar aquele mico e também ter argumentos. João É, hoje vai explicar para nós o que que é a teoria da representatividade. Manda aí, João. pois é. Na realidade, a teoria da representatividade, ela fala exatamente dos 3 tipos de representação, né. E esses 3 tipos de representação são postos como a representação descritiva, a representação simbólica e a representação substantiva. E aí, pensando em representação descritiva, que eu achei muito interessante, é essa representação está num contexto de semelhança física. Semelhança exatamente da sua condição física. Então, uma representação descritiva seria mulher votando em mulher, preto votando em preto, índio votando em índio, né? E o que é muito interessante, que se essa representação descritiva ela fosse mais ampla no país, o país seria governado por mulheres. Porque aí tem o outro segundo nível de representação, que é a representação simbólica, que é exatamente o que aquela pessoa simboliza, não necessariamente a partir de uma semelhança física, né? Então, o que que aquela pessoa simboliza? É uma estrutura de poder, é um artista famoso, é uma imagem projetada, né? Ou de independência na fala, ou de posturas ligadas aí à cultura, à sociedade. Então, isso aí é uma representação muito mais ampla no país, né? Porque ela pode ser construída a partir do marketing político. Porque aquilo que você simboliza pode ser algo fabricado, não necessariamente algo real, concreto da tua vivência, né? Então a gente pode pensar que justamente assim a presença de atores, radialistas, comunicadores de uma forma geral, jogadores de futebol, tem muito essa ideia da representação simbólica, né? Daquilo que Sim. estão representando, que estão simbolizando na realidade. E a representação substantiva é aquela representação em que você tem ações que aquele representante pode tomar em seu benefício. Então, por exemplo, eu e Babi Tostes votaríamos em professores, né? Ou pessoas ligadas à educação. Eu costumo sempre falar que, assim, se eu fosse olhar para esse viés, que é o viés da representação a partir dos meus interesses, né? Que também absorve um voto considerável no país, eu votaria muitas vezes em pessoas de direita, assim, pessoas que têm um Sim. discurso da direita, porque a minha carga horária como professor ela está muito mais associada à educação privada. E a educação privada, principalmente quando se fala em pré-vestibular, né? Quanto mais seletivo for o pré-vestibular, ou quanto mais elitista, vamos colocar assim, né? A entrada na universidade, melhor para os pré-vestibulares. Tanto é que quando o Haddad começou a construir o Enem, uma das frases que ele usou era desmantelar a indústria dos pré-vestibulares. Foi um alvoroço danado, você lembra? Um alvoroço danado. Então, assim, e aí eu votaria exatamente em alguém que combatesse essa ideia, pensando no meu interesse pessoal. Então, a questão da representatividade é uma questão muito mais ampla do que a gente pode sonhar, né? Mas quando a gente pensa nas mulheres, ou no processo da representatividade, aí isso entra dentro da teoria, que uma democracia plena é uma democracia que constrói uma política democrática com alto nível de representatividade. E isso o Brasil, e aí a gente constata exatamente nesse ponto, que todo o caminho dessa live foi para realmente a gente constatar com N exemplos que a nossa democracia ainda é extremamente frágil. E uma das grandes fragilidades da nossa democracia é o baixíssimo nível de representatividade de várias minorias representativas, que não são minorias na população.
né? Então, as mulheres, que é o tema da nossa live, mas os pretos, a população indígena, que é absolutamente subrepresentada, os camponeses, né, a agricultura familiar, muito subrepresentada, os trabalhadores, de uma forma geral, subrepresentados. Sim. Então, você vê que, exatamente, quando o Congresso, quando o parlamento produz leis, como, por exemplo, ou produz reformas, como foi a reforma trabalhista, que fere frontalmente os interesses da maioria da população brasileira, é exatamente esse ponto aí, é o ponto que a gente tem que mirar, porque exatamente o parlamento não nos representa. Mas o que é muito doido é que nós, eleitores, elegemos esse parlamento. Então, que tipo de representatividade que nós estamos colocando em pauta? É a representatividade simbólica, é a representatividade descritiva, né? É a representatividade efetivamente a partir dos nossos interesses, das ações que esses políticos vão tomar. Uhum. Então, pensar sobre representatividade é fundamental para que a gente tenha um voto qualificado.